Muito boa noite, seja mais uma vez bem-vindo ao nosso canal, a esse momento de pregação da Palavra de Deus. É uma alegria muito grande ter você aqui comigo nesse tempo em que estaremos ouvindo a mensagem do coração de Deus para o nosso coração. E para relembrar aqui, rapidinho, deixa eu botar aqui você que ainda não está inscrito no meu canal, se inscreva, ative as notificações para que você possa estar por dentro de tudo aquilo que vai acontecendo e, principalmente, nos ajude, compartilhe essa mensagem com aquele que você sabe que vai ser abençoado por ouvir. A intenção desse nosso canal é propagar, é espalhar a palavra de Deus, é abençoar a vida das pessoas. Então você tem aí dezenas de mensagens que você pode ouvir, você pode compartilhar, às vezes um amigo, um parente que está precisando ouvir, tem os temas da mensagem, as descrições, isso vai ajudar muito para você compartilhar. Tem o botão compartilhar, ali você pode copiar o link e divulgar nas suas redes sociais. E você que é pregador, você que é pastor, já me perguntaram isso, pode pegar esses temas, pode usar à vontade. Depois que a gente prega a mensagem, não é nem mais nossa, né? Aliás, nem nunca foi, a mensagem é sempre de Deus. Tá aí para você usar e compartilhar à vontade. Tem a minha autorização, é para abençoar você. Tá bom? Então, fica aí o nosso recado e também agora o convite para você que é aqui do Rio de Janeiro a visitar a nossa igreja aqui, a Igreja Batista da Prata, na rua Carlos Ribeiro Costa, 217, no bairro da Prata, no centro de Nova Iguaçu. Os cultos aos domingos, 10 da manhã e às 18 horas. Você é o meu convidado. Chega lá e diz: Ó, pastor Mozart me convidou e eu vi o senhor no YouTube, vim aqui lhe conhecer pessoalmente. Vai ser uma alegria, uma bênção muito grande conhecê-lo, tá bom? E você que está chegando aí, tá dizendo aí ó, o seu boa noite aqui no chat. Vai também aqui embaixo, tem as descrições. Você pode botar os seus comentários. Nos ajude, participe desse momento, que é um momento nosso, para que possamos juntos louvar a Deus. Vamos orar antes de lermos o texto dessa noite? Querido Deus, a nossa oração é que o Espírito Santo agora nos fale, ó Deus, através da leitura da tua palavra, da pregação da tua palavra. Que essa mensagem fale aos nossos corações, ó Deus, grandemente e poderosamente, que nada atrapalhe. E aqueles que vão ouvir depois, vão ouvi-la depois, a mensagem ficará gravada, que também sejam alcançados. Nós oramos no nome de Jesus. Amém. E o texto de hoje, meu amado, é um texto muito conhecido por todos nós. Lamentações de Jeremias, capítulo 3. Então, abra lá a sua Bíblia no livro de Lamentações de Jeremias, capítulo 3, a partir do verso 19. E o tema da mensagem dessa noite é: cure o seu passado. Cure o seu passado. Você tem aí lembranças amargas do seu passado, o passado te machuca, te prejudica, o passado te faz sofrer. Então essa mensagem é para você se curar, se livrar dessas lembranças amargas do passado, dessas lembranças doloridas do passado que te tiram a esperança de hoje e do futuro. Lamentações de Jeremias, capítulo 3, a partir do verso 19. Lembro-me da minha aflição e do meu delírio, da minha amargura e do meu pesar. Lembro-me bem disso tudo, e a minha alma desfalece dentro de mim. Todavia, lembro-me também do que pode dar-me esperança. Graças ao grande amor do Senhor é que não somos consumidos, pois as suas misericórdias são inesgotáveis. Renovam-se cada manhã. Grande é a tua fidelidade. Digo a mim mesmo: a minha porção é o Senhor, portanto, nele porei a minha esperança. O Senhor é bom para com aqueles cuja esperança está nele, para com aqueles que o buscam. É bom esperar tranquilo pela salvação do Senhor. Amém? Meu amado, o livro de Lamentações de Jeremias é composto por 5 capítulos, que na verdade são 5 poemas escritos
pelo profeta Jeremias. Estes 5 poemas são únicos, porque são resultado do sofrimento e da dor atormentadora que Jeremias passou naqueles dias atribulados, que vieram logo após a destruição de Jerusalém, do templo do Senhor em Jerusalém, da captura do rei de Judá, que era o rei Zedequias, a deportação do povo de Judá para a Babilônia de Nabucodonosor. Enfim, eram dias terríveis, dias muito difíceis, e esses 5 poemas que fazem do livro de Lamentações de Jeremias são o resultado desse sofrimento. Em Lamentações de Jeremias, nós encontramos uma verdadeira enxurrada de emoções, uma verdadeira tempestade, uma inundação de emoções que revelam a profundidade e o tamanho do desânimo e da falta de esperança que havia tomado conta do povo após todos esses acontecimentos e que foram exaustivamente preditos anteriormente pelo profeta Jeremias. Enfim, o livro de Lamentações são 5 poemas e são 5 expressões de toda a aflição e sofrimento que estavam inundando tanto o coração do profeta Jeremias quanto o coração do povo. E esses sentimentos são agora escritos, derramados por meio da descrição da sua situação miserável, misturados com a confissão de pecados e acompanhados de um clamor angustiante de arrependimento. Esse é o pano de fundo, o panorama do livro de Lamentações. Agora vamos conhecer um pouquinho sobre o autor, o profeta Jeremias. Isso vai nos permitir entender melhor, um pouco mais de profundidade, o capítulo 3. O profeta Jeremias foi vocacionado ainda muito jovem. E um detalhe interessante é que ele tentou fugir do duríssimo ministério que Deus colocou à sua frente, mas não teve jeito, não teve jeito. Desde o ventre da sua mãe, Deus o vocacionou, como o próprio profeta diz lá no capítulo 1, verso 5. Acompanha comigo, capítulo 1, verso 5 do livro de Jeremias. Antes de formá-lo no ventre, eu o escolhi. Antes de você nascer, eu o separei e o designei profeta às nações. Então não teve jeito. Jeremias tinha que ser profeta. Talvez não tenha havido em toda a história do povo de Deus um profeta tão mal compreendido, tão impopular como Jeremias. Você sabia? Jeremias foi muito impopular, foi muito incompreendido. Por quê? 4 razões. Primeira razão, enquanto os falsos profetas que estavam juntos lá com Jeremias, eles previam que os anos que viriam para Jerusalém seriam de grandes realizações, Jeremias anunciava o seguinte: olha, o cativeiro está vindo. O cativeiro será o juízo de Deus sobre o pecado do seu povo. Segunda razão, enquanto os falsos profetas anunciavam que o cativeiro era rápido, era uma questão de dias apenas, Jeremias profetizava o seguinte: olha, o cativeiro será um longo período de 70 anos. Terceira razão, porque Jeremias não era popular, ninguém gostava de Jeremias. Enquanto havia os pregadores de uma rebelião, vamos rebelar, vamos invadir, não vamos deixar que Nabucodonosor nos leve. Jeremias advertia que o problema não era a Babilônia, e sim Deus, que estava por trás daquela nação. Sendo assim, os magistrados deveriam aceitar o cativeiro como repreensão e justiça de Deus. Você pode pensar numa situação dessa? E a quarta e última razão é que enquanto o remanescente do povo queria, os que ainda não tinham sido levados para a Babilônia, queriam fugir para o Egito, Jeremias exortava o povo a ficar em Jerusalém
e esperar o livramento de Deus. Enfim, todos esses fatos fizeram de Jeremias um profeta muito impopular. Ele chegou a ser taxado de antipatriota e foi muito odiado pelo povo. Jeremias foi tão odiado pelo povo, veja só, preste atenção, que quando ele tinha uma nova profecia para dar ao povo, ele enviava Baruque, o seu secretário, no seu lugar para falar em seu nome, porque ele temia pela sua vida. Jeremias era uma pessoa muito sensível, capaz de se condoer e de sofrer com seu próprio ministério. Jeremias sofria muito em pensar no cumprimento das suas duras profecias e no sofrimento que o povo de Deus iria enfrentar por conta da idolatria, por conta da sua desobediência. E além disso tudo, desse sofrimento todo, além disso tudo, Jeremias ainda sofria muitas injúrias pessoais. Certa vez, Jeremias foi jogado numa cisterna lamacenta, quase morreu. Mas o rei Zedequias o salvou, mandou que ele fosse tirado de lá, porque temia o cumprimento de suas profecias. Quando os remanescentes, desobedecendo Jeremias, fugiram para o Egito, o Jeremias foi levado como prisioneiro. Então, Jeremias escreveu Lamentações durante a terceira invasão de Nabucodonosor, lá por volta do ano 586 a.C. E quando Jeremias vê a destruição por ele acredita e acontecendo, olha o que acontece com ele. A sua mente é invadida por várias lembranças amargas. O passado veio à tona de Jeremias e ele então, cheio de lamentações, ele escreve o livro de Lamentações de Jeremias. Veja algumas dessas lembranças amargas. No verso 1 diz: eu sou um homem que viu a aflição. No verso 14, ele diz que se tornou motivo de riso e escárnio. O povo zombava dele. No verso 15, Jeremias diz que está farto de amarguras. Olha lá, diz que fez-me comer ervas amargas e fartou-me de fel. O seu passado o deixa muito amargo. A sua vida está muito amarga como fel. E no verso 17, ele diz lá ainda: tirou-me a paz, esqueci-me do que significa prosperidade. Jeremias diz: eu estou sem paz, estou sem lembrança do que é bom, não tem esperança, eu desisto. Sabe, meu amado, lendo e vendo essas situações de Jeremias, aprendendo da vida de Jeremias, a situação que esse homem de Deus estava passando, talvez você possa olhar para o seu passado e ter muito do que se lamentar. E mais ainda, como Jeremias, talvez você não consiga se desvencilhar, talvez você não consiga se libertar das suas lembranças amargas. E aí você não consegue curar-se do seu passado, libertar-se do seu passado. E as lembranças amargas ainda te deixam sofrer, desanimado, sem esperança. Vamos ver as consequências das lembranças amargas na vida de Jeremias, que a gente vê aqui no texto. Quem sabe não está acontecendo a mesma coisa com você. Olha o verso 4. No verso 4, a lembrança amarga de Jeremias, ele diz o seguinte: ó, fez que a minha pele e a minha carne envelhecesse, quebrou os meus ossos. Quer dizer, Jeremias envelheceu. Presta atenção, lembranças amargas do passado, o passado não curado, o passado não tratado, não liberto, faz você envelhecer, e envelhecer literalmente. Não é só o espírito, não. A sua carne, o seu corpo envelhece. Tem mais, olha o que diz o verso 5. Ele me sitiou e me cercou de amargura e de pesar. Lembranças amargas do passado faz você ficar com dor. Com dor física, não é só a dor emocional, mas com própria dor física. Quantas doenças não são
não acontecem, não vêm na vida da pessoa por causa de algo do passado, por memórias, por lembranças doloridas, amargas do passado. Mas não para por aí não, olha como se sentia Jeremias, talvez você esteja se sentindo assim também. Olha o que diz o verso 6. Fez-me habitar na escuridão como os que há muito morreram. Jeremias sentia-se nas trevas. Já está se sentindo assim? O passado vem como um vagalhão, como uma onda em cima de você e faz você estar se sentindo nas trevas? Ou mais, tem mais, o verso 7. Ser como de muros e não posso escapar, atou-me a pesadas correntes. Jeremias sentia-se isolado e cativo. Será que você também, por conta do seu passado sofrido, doloroso, amargo, você se sente isolado, se sente preso? Verso 13. Atingiu o meu coração com flechas de sua aljava. O Jeremias teve seu coração ferido. O passado faz o nosso coração doer. O passado amargo, não curado, sofrido, traumático, faz a nossa alma sofrer. E por fim, no verso 18, olha o que diz o verso 18. Por isso digo, meu esplendor já se foi, bem tudo que eu esperava no Senhor. Além de envelhecer, além de ter ficado com dor, além de sentir-se nas trevas, além de sentir-se isolado e cativo, além de ter o seu coração ferido, o pior aconteceu com Jeremias. Ele viu a sua esperança em Deus desaparecer. Querido, será que você também não está assim com o seu passado, com as lembranças, com os traumas, com as situações difíceis? Será que você é inundado pelo vagalhão das trevas do passado e faz com que você não tenha esperança no amanhã, não enfrenta o amanhã e você não tem esperança em Deus? Entenda que essas lembranças amargas de Jeremias se referem à destruição de Jerusalém e ao consequente cativeiro do povo. E diante desta situação na vida de Jeremias, eu quero fazer uma aplicação muito pessoal para você hoje que está aqui e que chegou até aqui nessa mensagem junto comigo. Qual a aplicação que podemos fazer para a nossa vida, ou qual a aplicação que você pode fazer para a sua vida diante dessa amargura toda envolvendo o passado de Jeremias? E eu quero fazer algumas perguntas para você. Primeira, quais são as tuas lembranças amargas? Pensa aí agora. Faz um filme rapidinho na sua mente. Quais as suas lembranças amargas? O que você precisa fazer para curar o seu passado? Quais são as recordações de seu passado que lhe colocam medo do presente e insegurança em relação ao futuro e que te tiram a esperança em Deus? Quais são as situações de pecado que Satanás lhe acusa até hoje, jogando esse pecado na sua cara, ele humilhando constantemente, como se não pudesse pedir perdão? Quais são as situações que te fazem assistir novamente ao velho filme da sua vida e achar que as coisas serão sempre do mesmo jeito? Quais as situações que tiram a sua capacidade de sonhar? Pastor, pegou pesado, hein? Quanta pergunta difícil, dolorida, mas que é real na minha vida. Talvez você possa estar pensando assim. Se você está pensando assim, deixe-me ajudar a responder essas perguntas e a orientá-la a curar o seu passado. Como a gente sabe, a vida humana acontece no meio de uma guerra. E esta guerra consiste em que há dias em que acordamos cheios de alegria.
Mas há dias em que nos desfazemos de tristeza. Essa é guerra. Há dia que você levanta da cama, que maravilha, que bom, que dia maravilhoso. E há dia que você não quer nem abrir os olhos, que dirá levantar para ir trabalhar. Há dias que somos cidadãos da esperança. Nada nos abala. E há dias em que já estamos derrotados antes mesmo da batalha começar. Há dias em que amanhecemos com um canto de louvor nos lábios. E há dias em que amanhecemos com a boca cheia de lamúria e de murmuração. Essas disparidades, esses paradoxos, essas contradições, muitas e muitas vezes, acontecem com a gente, se instalam em nós. Sem pedir licença, elas se instalam em nós. E dependendo do momento, o que se cria no nosso interior é um fruto extremamente amargo, com a fisionomia da maior desesperança. E desse modo, nós vamos ficando insensíveis, duros. Acontece algo muito ruim, sabe o que acontece? Nos viciamos com desgraça e perdemos toda a chance de projetar algo melhor e de olhar o futuro e de olhar o amanhã com esperança e de enfrentar o amanhã. O futuro não projeta mais, apenas retroage, nos levando para as agonias do passado. Entenda, meu amado, que diante dessa realidade muito difícil nos dias de hoje, a maioria das pessoas tem vivido, de um modo ou de outro, essa situação de perder a fé na vida, de perder a vontade de esperar, de perder até a esperança por dias melhores. E desse modo entra-se numa situação caótica de perder a possibilidade de crer, de esperar, de se empolgar, de sonhar, de ver o melhor, de profetizar ante a desgraça da vida, a libertação que só vem do Senhor. Jeremias estava assim. Jeremias passava por isso, tanto pessoalmente quanto pelo povo, pelo pecado do povo. Ele se entristecia, ele se sentiu sem esperança, porque viu que o povo não se arrependia do seu passado, não mudava. Mas no verso 21, Jeremias chega a uma conclusão muito importante, que eu quero chamar a sua atenção. No verso 21, Jeremias chega à conclusão que ele precisa desesperadamente se livrar das lembranças amargas que o perseguem. Olha o que ele diz no verso 21 do capítulo 3 de Lamentações. Todavia, lembro-me também do que pode dar-me esperança. Talvez você conheça mais esse verso pela tradução da Bíblia Almeida atualizada, que diz lá: quero trazer à memória, completa aí, isso, o que me pode dar esperança. Quero trazer à memória o que me pode dar esperança. Para isso acontecer, meu amigo, para isso acontecer, meu amado, você precisa substituir as lembranças amargas por aquilo que lhe pode trazer esperança. Troque o que te traz tristeza, troque a lembrança do passado, porque o passado passou, e traga na sua mente, no seu coração, aquilo que te traz esperança, que Deus é bom, Deus é sempre muito bom, que a sua vontade é boa, perfeita e agradável, que Ele tem sempre coisas boas para nós. Troque, mude, metanoia, mude de mente. Agora, me permita fazer uma pergunta bem pessoal, que, claro, você irá responder para si próprio. Mas responde para si próprio com sinceridade, com verdade no seu coração. A pergunta é a seguinte:
O que pode ocupar a sua mente no lugar das lembranças amargas do passado? O que pode ocupar a sua mente no lugar das lembranças amargas do passado e te trazer alegria para o agora, para o presente e esperança para o futuro? Pastor, eu não sei, por isso que eu estou ouvindo o senhor nessa noite. E eu sei que é difícil de responder, mas eu vou te ajudar a responder. Eu vou ajudar você a responder essa pergunta e certamente vai lhe abençoar a como curar o seu passado. Vamos voltar para a palavra de Deus. Vamos ler agora o verso 22. O que pode ajudar você a curar o seu passado, entender da misericórdia do Senhor. Olha o que diz o verso 22. Graças ao grande amor do Senhor é que não somos consumidos, pois as suas misericórdias são inesgotáveis. Essa é a tradução da NVI. A Almeida Revista Atualizada diz lá: as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Agarre as misericórdias do Senhor. Elas não têm fim. As misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. Sabe aquele dia que você acorda alegre, que eu me referi? A misericórdia do Senhor está com você. Sabe aquele dia que você acorda triste, querendo nem levantar da cama? Lembre-se que a misericórdia do Senhor está com você e ela se renova a cada manhã. Elas são inesgotáveis. Meu amado, em meio à tristeza e à dor, em meio às lembranças amargas, somente as misericórdias do Senhor que podem renovar todas as coisas. São pelas misericórdias de Deus que Ele sempre nos perdoa. São pelas misericórdias de Deus que Ele sempre nos dá nova chance de recomeçar. São pelas misericórdias do Senhor que Ele sempre nos faz aprender com os erros do passado para não cometermos mais. Sabe? Alguém disse certa vez que dar o que não se merece, isso é graça. Não dar o que se merece, isto é misericórdia, meu amado. Graças a Deus que Ele nunca nos trata como nós merecemos. Isso é misericórdia. Uma boa ilustração de como Deus age com misericórdia todos os dias da nossa vida é a seguinte história. Olha só. Diz que o menino sempre chegava atrasado da escola. E os seus pais sempre reclamavam com ele: olha, você tem que chegar na hora. Mas ele sempre chegou tarde. E naquele dia em especial ele chegou mais tarde ainda. Quando ele chegou em casa, a mãe dele não falou nada. O pai o viu na sala, mas também não disse nada. No jantar, naquela noite, o menino olhou para o seu prato. No prato dele só havia pão e um copo de água. O menino olhou para o prato do pai e viu que estava cheio. Tinha arroz, tinha feijão, tinha salada, tinha batata frita, tinha bife. Mas o pai ficou calado. O menino olha o prato do pai, olha o pão que está no seu prato e se sente arruinado, triste, derrotado. O pai esperou um momento e, com amor, tomou o prato do menino e colocou no seu lugar. Pegou o seu prato, colocou no lugar do filho, no lugar do seu filho, sorriu para ele. Sabe, o menino, quando ficou adulto, disse: toda a minha vida eu aprendi e soube como Deus age com misericórdia pelo gesto do meu pai naquele dia. Meu amado, o que pode ocupar a sua mente no lugar das lembranças amargas do passado e trazer alegria para o agora, para o presente, para esperança para o futuro, é a misericórdia, ou são as misericórdias inesgotáveis do Senhor. Mas tem uma segunda coisa que pode ocupar a sua mente, tirar as lembranças amargas do passado, tratar o agora e trazer esperança para o futuro. Olha o verso 23, que maravilha.
Renovam-se cada manhã, grande é a tua, lê aí para mim, isso, fidelidade, a fidelidade do Senhor. Meu querido, Deus é fiel e não pode negar-se a si mesmo. Por isso mesmo é que as misericórdias do Senhor são sustentadas pela sua fidelidade, por seu caráter, e não por um emocionalismo barato. A garantia da misericórdia de Deus é o próprio caráter de Deus. Essa realidade de que Deus não muda, antes, pelo contrário, é fiel, tem que se tornar uma fonte infindável de esperança para mim e para você. Preste atenção, meu querido. Por mais que eu esteja deprimido, por mais que eu esteja me sentindo culpado, por mais que meu passado me condene, por mais que a minha mente esteja repleta de lembranças amargas, Deus, o Senhor, tem um compromisso em me sustentar, e esse compromisso é da parte de Deus, e é mais da parte de Deus consigo mesmo do que conosco, porque é da natureza de Deus, do ser de Deus ser fiel. Como diz o texto, grande é a tua fidelidade. Se você não é fiel, Deus é fiel. Ele não pode negar-se a si mesmo. Por mais que a sua situação esteja caótica, por mais que esteja ruim na sua família, no seu trabalho, na sua vida pessoal, você pode ter esperança, porque o Deus com quem você se relaciona fez um pacto, fez uma aliança com você, e esse Deus poderoso, maravilhoso, ele é fiel. Mas ainda uma terceira coisa que pode ocupar a sua mente no lugar das lembranças amargas do passado e trazer a alegria para o agora, para o presente e esperança para o futuro. E essa terceira e última coisa eu vejo no verso 25. Primeiro, a misericórdia do Senhor, que são inesgotáveis. Segundo, a fidelidade do Senhor. E em terceiro, a bondade de Deus. Olha o verso 25. O Senhor é bom para com aqueles cuja esperança está nele, para com aqueles que o buscam. Olha o que está escrito aí. O Senhor é bom. Não sou eu que estou te dizendo, mas é a palavra de Deus, é a Bíblia Sagrada que está dizendo: o Senhor é bom. A terceira coisa que deve ocupar a sua mente para te dar esperança é a bondade do Senhor. Essa bondade me faz ver que Deus, embora aos nossos olhos possa parecer tardio, Deus jamais falha. Por mais que a situação estivesse difícil, caótica, triste, Jeremias descobriu que valia apenas esperar no Senhor. E por que vale a pena esperar no Senhor? Por que Jeremias descobriu que valia a pena esperar no Senhor? Por que eu quero que você entenda que vale a pena esperar no Senhor? Porque o Senhor é bom, meu amado. O Senhor é bom, Deus é sempre bom. Repita aí do outro lado comigo em voz alta. Deus é bom. Deus é sempre bom. De novo, repita comigo. Deus é bom. Deus é sempre bom. Aleluia! Quem espera no Senhor não vai encontrar outra coisa senão a bondade do Senhor. Deus é bom para a alma que o busca. Mas Jeremias descobre algo também que é muito importante. Bom é aguardar a salvação do Senhor, isso em silêncio. O que isso significa? Significa que você deve aguardar a salvação do Senhor, aguardar, desfrutar da bondade do Senhor, sem lamúria, sem murmurar, sem resmungar, sem amaldiçoar o dia do seu nascimento, sem lançar na cara de Deus o fato de ele ter feito assim o assado, ou por ter permitido que outras pessoas te machucassem. Aguarde em silêncio, sem reclamar. O melhor antídoto para a ansiedade e a falta de esperança é sempre pensar sobre a bondade, o poder e a suficiência de Deus. Quando você puder,
confiantemente perceber que o Senhor é o meu pastor, então você vai poder viver com a promessa que nada me faltará. Concluindo, hoje Deus lhe mostrou como curar o seu passado. Através desta palavra, o Senhor Jesus lhe ensinou o que pode ocupar a sua mente no lugar das lembranças amargas do passado e te trazer alegria para o agora, para o presente e esperança para o futuro. As misericórdias inesgotáveis do Senhor, a fidelidade de Deus que é sempre e a bondade tremenda do Senhor. Então, a partir de agora, Deus lhe dá condições para que você aproveite a vida e use-a de maneira mais digna possível. E a maneira mais digna de viver é viver com esperança. Desesperança é a sepultura para o espírito falido. Viva com dignidade, viva com esperança na intervenção do Senhor. Eu quero terminar fazendo algumas perguntas curiosas para você. Você já teve o desprazer de ter um pneu do seu carro furado? E ter um pneu furado à noite? E ter um pneu furado em noite de chuva? E ter um pneu furado em noite de chuva num lugar deserto e perigoso? E ter um pneu furado em noite de chuva num lugar deserto e perigoso e não ter estepe? Pois é, nós só nos lembramos do estepe quando precisamos dele. Você só lembra que o estepe não está calibrado quando você precisa dele. Cuidado! Deus não é um acessório. Deus não é um estepe. Deixe Deus ter a total direção da sua vida, porque Ele é misericordioso, Ele é fiel, Ele é bom. Que tal se lembrar que todos que são dirigidos por Deus têm o seu passado curado, suas memórias curadas e abençoadas e vivem na esperança do Senhor. Você quer orar comigo agora por isso? Feche seus olhos. Peça a Deus agora que a sua misericórdia, a sua fidelidade, a sua bondade encham a sua vida, o seu coração, cure o seu passado. Vamos orar? Pai, nós te louvamos por essa palavra, pela vida do Jeremias. Nós te louvamos, ó Deus, porque esse texto nos faz reconhecer e entender que o Senhor é cheio de misericórdia, suas misericórdias são inesgotáveis, que o Senhor é fiel, o seu caráter é fiel. O Senhor não pode negar isso, ó Deus. O Senhor é sempre fiel e que a tua bondade, ó Deus, é uma realidade na nossa vida. Tudo que vem de ti é sempre muito, muito bom. Tão bom que não podemos nem expressar direito. Que esses três aspectos, ó Deus, de ti, misericórdia, fidelidade e bondade, encham o meu ser. Cura meu passado, ó Deus. As memórias, as lembranças amargas. Perdoa os pecados que eu fiz, ó Deus, que por maior que tenham sido, o Senhor é sempre muito mais poderoso, o seu amor é sempre infinitamente maior. Livra-me da culpa, livra-me, ó Deus, da tristeza, que eu possa olhar para o amanhã com esperança, que eu possa enfrentar o amanhã, porque o Senhor é fiel. Oração que eu faço no nome de Jesus. Amém. Chegamos ao final de mais uma palavra. Eu espero que você tenha sido abençoado por ela. Eu espero que o Senhor fale profundamente no seu coração. E lembrando mais uma vez aí para você nos dar essa força em se inscrever no canal se não se inscreveu e de compartilhar, tá bom? Compartilhe essa palavra. Tenho certeza que muitos precisam ouvir. Eu sempre deixo aqui também, aqui em cima, o link da mensagem passada. Você pode clicar aqui nesse link. Passa rapidinho, mas está ali. Você pode voltar depois e clicar para a próxima mensagem e ser abençoado. Muito obrigado pela sua participação nessa noite.
Que Deus possa estar te dando uma noite de paz, uma noite feliz e uma quarta-feira abençoada. Vamos orar mais uma vez? Que o amor de Deus, o nosso Pai, a graça salvadora de Jesus Cristo, Filho, nossa meiga esperança e as consolações do Espírito Santo repouse com cada um que está ouvindo esta mensagem ou que vai ouvir depois, desde agora e para sempre. Amém. Uma noite feliz. Deus te abençoe.